que compõem o Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco. Quero dizer, nesta primeira sessão remota por videoconferência, da minha alegria de poder revê-los aí, todos com muita saúde, no aconchego dos seus lares e na companhia dos seus familiares. Estamos todos aqui reunidos para darmos início a esta sessão remota por videoconferência. É um grande prazer, é uma grande alegria, e eu peço a Deus que todos estejam muito bem e que nos abençoe a todos durante os trabalhos desta sessão. Eu queria, numa primeira palavra, proferir uma palavra de reconhecimento aos servidores deste Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco pelo alto grau de comprometimento ético com o eleitor pernambucano neste momento de grande dificuldade por que passa o Brasil, Pernambuco e todo o mundo, né? Durante toda a Semana Santa, os servidores se mantiveram num trabalho de plantão extraordinário para não adiar o recebimento dos valores liberados pelo governo federal. De forma que eu quero fazer esse registro de reconhecimento e parabenizar a todos os servidores do Poder Judiciário Eleitoral de Pernambuco, e eu faço, para não esquecer qualquer nome, na pessoa do Dr. Orson Lemos, que é o diretor-geral deste tribunal. É um nome que tem se mostrado com grande capacidade de trabalho e de resolução dos problemas do tribunal, juntamente com toda a sua equipe. Peço licença também aos senhores desembargadores para apresentar os meus sentimentos ao senhor Robson Costa Rodrigues, que é secretário de Orçamento e Finanças do TRE-PE, pelo falecimento da sua genitora Edilene Costa Rodrigues, fato ocorrido durante a semana que passou. Apresento igualmente os meus pêsames ao coronel Chuza Ferreira Filho, que é o assessor-chefe da Assessoria de Segurança do Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco, pelo falecimento também da sua genitora Dalva Maria Dias de Souza, fato ocorrido no último sábado. E, por fim, também o meu abraço solidário cristão a Clóvis Holanda, pelo falecimento da sua genitora Maria José Coelho de Holanda, também ocorrido recentemente. Nós todos sabemos o quanto é doloroso perder um ente querido. Eu gostaria muitíssimo de ter podido proferir uma palavra de presença, mas isso não foi possível em razão dos acontecimentos que todos nós estamos a acompanhar. Então, eu aproveito esta oportunidade para, de forma singela, transmitir a todos esses servidores de altíssimo gabarito o meu abraço solidário cristão e lembrar a todos eles que o espírito não foi criado para a morte, mas o espírito foi criado para um reencontro e uma comunhão definitivos. Então, eu proponho aos senhores desembargadores, com toda humildade, com toda simplicidade, com todo o sentimento cristão, um voto de pesar pelo falecimento das genitoras desses servidores que eu acabei de mencionar. E ouço os senhores desembargadores. Todos de acordo, senhores? De acordo. Com o voto de pesar? De acordo, presidente. De acordo. Pois não. De acordo, presidente. Estou de acordo. Presidente, por gentileza. Pois não, doutor Wellington Saraiva, por favor. Eu gostaria de me associar às palavras de Vossa Excelência, destacando os meus parabéns também ao trabalho da equipe administrativa e técnica do tribunal na última semana. Eu tive contato com servidores do tribunal e testemunhei o enorme esforço que eles fizeram para poder a Justiça Eleitoral corresponder às demandas do pagamento do auxílio emergencial determinado pelo governo federal, neste momento tão difícil do país, que dependia de certidões e regularizações eleitorais por parte do TRE de Pernambuco. Então, eu tive contato com servidores
e presenciei, embora à distância, o enorme esforço dos servidores varando noites para que não fosse atrasado o pagamento das pessoas mais vulneráveis do Estado. Então, como disse, eu me associo aos votos de pesar pelo falecimento de familiares de pessoas do tribunal e, particularmente, enfatizo os meus parabéns em nome do Ministério Público Eleitoral a toda a equipe do TRE sob o comando de Vossa Excelência. Obrigado. Muito obrigado, doutor Wellington Saraiva. É sempre muito bom ouvi-lo. Senhores, então, como houve o deferimento, então a Secretaria toma boa nota do deferimento da proposição de voto de pesar com a expedição dos respectivos ofícios às famílias enlutadas, né? Então, eu submeto à consideração dos eminentes pares também as atas das 23ª, 24ª e 25ª sessões deste Tribunal Pleno, ocorridas, respectivamente, nos dias 12 e 17 de março. Alguma objeção, senhores? Não havendo objeção, eu as declaro aprovadas. Muito obrigado. Claro, aprovado. Senhores, então, chamando a pauta administrativa da sessão desta manhã, nós temos no item 1 da pauta a resolução do TRE-PE número 363/2020, que instituiu as sessões de julgamento remotas por meio de videoconferência no âmbito do Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco. Essa norma foi editada pela Presidência, publicada no Diário Judicial Eletrônico número 65, no dia 2 de abril de 2020. Mas essa norma, como todos sabem, foi submetida a uma exaustiva discussão, levamos ao conhecimento dos senhores, trocamos impressões sobre os diversos dispositivos deste normativo e hoje nós estamos trazendo aqui a superior consideração dos eminentes pares para um referendo. Nós precisamos publicar antes para viabilizar exatamente a realização desta primeira sessão. E já agora, com o respeito devido, nós submetemos à superior consideração dos eminentes pares para um referendo do ato normativo número 363 de 2020 deste Tribunal Regional Eleitoral. Alguma objeção, senhores, com relação ao referendo desta norma? Nenhuma. Voto favoravelmente. Então, diante da manifestação dos eminentes pares, eu declaro que esta norma foi referendada pelo Tribunal Pleno do Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco nesta sessão da manhã. Então, fica proclamado o resultado. O senhor secretário, por unanimidade, foi referendada a resolução 363/2020 deste tribunal. Senhores, na pauta administrativa, ainda temos mais 4 itens que dizem respeito a requisições de servidores para a Justiça Eleitoral. O número 2 da pauta é um requerimento do juízo da 5ª Zona Eleitoral do servidor Armando Luiz do Nascimento. Ele é assistente em administração da Universidade Federal de Pernambuco, o FPE. Nós temos o item 3 da pauta, requisição do servidor com requerimento do juízo da 145ª Zona Eleitoral, a servidora Suzana Niedja Leite de Carvalho. Ela é auxiliar de serviços administrativos da Prefeitura Municipal de Santa Cruz, Pernambuco. O número 4 é o requerimento do juízo da 99ª Zona Eleitoral Itapetim, servidora Edna Marisa Rangel da Silva, agente administrativo da Prefeitura Municipal de Itapetim. E nós temos, por último, a requisição do juízo da 82ª Zona Eleitoral da servidora Caroline Vanille Freire Monteiro Lima, auxiliar administrativo da Prefeitura Municipal de Oricuri. E, por último, este agora sim, é a requisição do juízo da 82ª Zona Eleitoral Oricuri
a servidora Maria Isadora Coelho Paz, auxiliar administrativo da Prefeitura Municipal de Oricuri. Senhores, todos esses processos da pauta administrativa, eu estou propondo o deferimento dessas requisições, porque todas elas observaram os requisitos legais atinentes à espécie. E já agora submeto à superior consideração desta Corte de Justiça Eleitoral. Todos de acordo com o deferimento dessas requisições, senhores? Pleno acordo, presidente. De acordo. Unanimemente foram deferidas as requisições indicadas na pauta administrativa. Senhores, encerrada a pauta administrativa, nós passaremos agora à pauta judicial. A pauta judicial está assim redigida. Peço apenas permissão para identificar aqui no meu celular a pauta administrativa. A pauta judicial. O primeiro feito da pauta judicial indicado é o processo de prestação de contas número 4.939, é da relatoria do desembargador Carlos Gil Rodrigues. Não apresentação de contas de candidato, cargo de deputado estadual das eleições de 2014. A interessada é a senhora Maria do Carmo Silva Galvão, do PSOL, e a advogada indicada é a doutora Maria Natal Evangelista Freire. Então, com muita honra, eu cedo a palavra ao eminente desembargador relator, doutor Carlos Gil Rodrigues Filho, para proferir seu voto. Senhor presidente, senhores desembargadores, o voto foi disponibilizado a vossas excelências e me coloco à disposição dos senhores para eventuais esclarecimentos. O caso é simples. Trata-se de pedido de regularização de contas referente às eleições de 2014, promovido pela candidata a deputada estadual Maria do Carmo Silva Galvão, da agremiação partidária PSOL, cujas contas foram julgadas como não prestadas. Essa decisão foi fundamentada na ausência de prestação das contas, da apresentação das contas no momento oportuno, o que acarretou ainda o impedimento da requerente em obter a certidão de quitação eleitoral até que a prestação de contas fosse devidamente apresentada. No presente caso, a Secretaria de Controle Interno observou que não existe, na prestação de contas, recursos de origem não identificada, RONE, recursos oriundos de fontes vedadas ou provenientes do fundo partidário. Nesse sentido, o Ministério Público Eleitoral opinou pela regularização das contas. Em concordância com o posicionamento da Procuradoria Regional, voto pelo deferimento do pedido da regularização das contas e pelo afastamento da incidência do artigo 58, inciso 1, da Resolução 23.406 de 2014 do TSE. É como voto, senhor presidente e senhores desembargadores. Muito obrigado, desembargador Carlos Gil Filho. O voto do relator é no sentido da regularização das contas. Voto que ponho em discussão. Alguma objeção com relação à conclusão de voto a que chegou o relator? Não. Todos de acordo? Acompanho. Então, havendo acordo? De acordo. Obrigado, senhores. Então, eu proclamo o resultado. Unanimemente, foram consideradas regularizadas as contas do partido nos termos do voto do relator. As contas da senhora Maria do Carmo Silva Galvão, nos termos do voto do relator. Senhores, o primeiro voto da pauta judicial eletrônica. Desculpe, o primeiro processo da pauta judicial eletrônica é o processo de número 602.010-58,
é da relatoria do desembargador Carlos Frederico Gonçalves de Moraes. São embargos de declaração na prestação de contas de partido político. Partido Novo, Diretório Estadual PE, Augusto César Calado da Costa e Florencio Absalão da Silva Filho. Os advogados indicados são os senhores doutores Tiago Esteves Barbosa, Flávio Henrique Pereira, Marilda de Paula Silveira e outros. Eu concedo a palavra ao eminente desembargador Carlos Frederico Gonçalves de Moraes para relatar e votar os presentes embargos de declaração. Senhor presidente, senhores desembargadores, senhor procurador eleitoral, estamos realizando a nossa primeira videoconferência, a nossa sessão, e eu quero também parabenizar os servidores do tribunal, nos está, nesse momento, auxiliando, contribuindo para que essa sessão seja realizada dessa forma. Voltando ao processo, em síntese, os embargantes sustentam que a decisão colegiada tem omissão. Alegam que o acordo não fundamentou as razões as quais ensejaram a desaprovação da prestação de contas, havendo violação ao contraditório e à ampla defesa. Não só isso, aduzem também que a decisão colegiada se limitou a informar que houve na prestação de contas omissões relativas às despesas, sem citar quais seriam os gastos omitidos. Nestes termos, então, eles requerem que os embargos sejam recebidos, emprestando aos embargos efeitos infringentes e para julgar, assim, as contas aprovadas. É o que tinha a relatar. Excelência, pode proferir o voto, desembargador. O voto é o seguinte. Em resumo, os embargos de declaração só são cabíveis quando houver efetiva demonstração de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão questionada, de acordo com o artigo 275 do Código Eleitoral, combinado com o artigo 1022 do Código de Processo Civil. No caso, não tem omissão a ser sanada. E não existe qualquer omissão apontada pelo embargante. Toda a matéria que foi discutida e, após votada nos embargos, enfrentou, ponto a ponto, toda a pretensão discutida no acórdão de origem. De maneira que o que pretende, na verdade, a parte embargante é a rediscussão dessa matéria e é incabível na via estreita dos aclaratórios. Meu voto é no sentido, então, de rejeitar os embargos, conhecer e rejeitar, e considerando que os manifestantes, os embargantes, estão com um nítido desejo de protelar a decisão de origem, adiando assim os efeitos da desaprovação das contas, discutindo matéria e documentos suficientemente analisados, eu também voto no sentido de condenar a parte embargante a uma multa no valor de um salário mínimo, nos termos do artigo 275, parágrafo 6º do Código Eleitoral. É como eu voto, senhor presidente, senhores desembargadores. Obrigado, desembargador Carlos. O voto do relator é no sentido de conhecer, porém rejeitar os embargos de declaração, com imposição da multa de que trata o artigo 275, parágrafo 6º do Código Eleitoral, em um salário mínimo. Discussão. Alguma objeção, senhores, com relação ao voto do desembargador relator?
Todos de acordo? De acordo. De acordo, senhor presidente. De acordo. De acordo. Nenhuma objeção. Posso proclamar o resultado, então, do julgamento. Unanimemente foram conhecidos, porém rejeitados os embargos de declaração, com condenação de uma multa no valor correspondente a um salário mínimo, nos precisos termos do artigo 275, parágrafo 6º do Código Eleitoral, nos termos do voto do relator. Senhores, o segundo processo na pauta judicial eletrônica é o de número 602.100-66, também envolvendo o recurso de embargos de declaração. Esse processo é da relatoria do desembargador José Alberto de Barros Freitas Filho e diz respeito à prestação de contas de candidato, eleição de 2018, Olavo Bruno Tenório Filgueira, candidato a deputado estadual, e o advogado indicado na pauta é o doutor Eduardo Henrique Teixeira Neves. Eu concedo a palavra ao eminente desembargador relator. Obrigado, presidente. Trata-se de embargos de declaração oposto por Olavo Bruno Tenório Figueira, contra acordo que desaprovou suas contas e campanha, a qual foi candidato ao cargo de deputado estadual nas eleições de 2018. Por entender que o acordo recorrido incorreu em erro material com o funcionamento do acordo. O que aconteceu aqui foi o seguinte: o candidato, ao ter suas contas prestadas, ocorreu o relatório preliminar, onde encontrou algumas falhas, entre elas a falta de extratos bancários e também comprovação do fundo de campanha, fundo especial de campanha. Na verdade, dá uma quantia de cerca de 85 mil reais. Foi dado prazo para ele suprir essas irregularidades. Ele que apresentou a documentação, e a documentação não foi levada em consideração por ocasião do julgamento. Ele não teve, já foi o parecer conclusivo, então ele não teve mais oportunidade de se manifestar, se deparou com o acordo desaprovando suas contas, determinando a devolução de 85 mil reais, quando então ele interpôs esse embargo de declaração, dizendo que juntou a documentação que supriria essas informações que faltaram inicialmente. Alega que houve um erro no sistema. Diante dessa alegação, eu proferi despacho remetendo os autos ao setor técnico para se pronunciar a respeito. E o setor técnico apresentou a informação número 003/2020. O 9 laudas, foi muito bem esmiuçada a questão. Inclusive, eles até socorreram ao próprio Tribunal Superior Eleitoral. O candidato entregou a máquina que ele teria enviado a documentação pelo sistema, que tem o sistema próprio para envio dessa documentação. E o setor técnico analisou, verificou que os arquivos obedeceram o formato e o tamanho exigido na norma, no máximo 10 megabytes em formato PDF. Então, depois de uma minuciosa apuração, eles perceberam que um dos arquivos que fazia parte do acervo de documentos enviados estava corrompido. E, apesar desse arquivo estar corrompido, só este arquivo está corrompido, que era o que falava a respeito do credenciamento do profissional de contabilidade, o sistema não identificou a corrupção desse arquivo e, na verdade, nenhum documento dele pôde ser apreciado. A conclusão do setor técnico é que isso não foi culpa do candidato, que o sistema deveria ter identificado esse problema, e, portanto, no momento, gerado algum aviso, alguma forma que ele pudesse corrigir. Então, diante disso, a conclusão é que, como não foi culpa dele, ele deveria ser apreciada essa documentação. Então, desse modo, considerando que a documentação acostada pelo candidato não foi apreciada e, por conta disso, ele teve suas contas aprovadas,
eu voto em dar provimento aos embargos para converter o julgamento em diligência, para que essa documentação, que não foi oportunamente avaliada, possa ser pelo setor competente para que seja procedida a novo julgamento. É nesse sentido que eu voto. Desembargador José Alberto, então a proposição de Vossa Excelência não é de julgar os embargos, seria de converter o julgamento em diligência para poder esclarecer os fatos indicados na postulação inaugural dos embargos de declaração. E aí, prestados esses esclarecimentos, nós retornaríamos com esse processo para a pauta para o efetivo julgamento dos embargos. Foi isso que eu entendi, desembargador? Pois é, presidente. O pedido dele foi de conversão em diligência. Ele embarga de declaração para converter o julgamento em diligência. Uhum. Na verdade, ele pede a conversão em diligência para o retorno, análise e aprovação com ressalvas das suas contas. Eu acredito que esse pedido de aprovação com ressalvas seria um pedido sucessivo. Né? Porque, como ele pede a conversão em diligência em embargo de declaração, em deferindo esse pedido de conversão em diligência, a eventual aprovação não depende dessa análise, dessa documentação. Entendeu? Então, por isso que o voto está no sentido de dar provimento aos embargos para o pedido de conversão em diligência e retornar aos autos a análise dessa documentação, no mesmo sentido do parecer ministerial. Veja, desembargador, em discussão, então eu vou abrir a discussão em torno do voto do relator. Eu não sei, a mim me parece que nós estamos diante de um fato que indicaria ou sugeriria a suspensão do julgamento, convertendo-se o julgamento em diligência para que se possa efetivamente apurar os fatos que estão articulados na petição dos embargos de declaração. Haja vista, até onde pude perceber, o embargante ele interpõe embargos de declaração com efeitos infringenciais. Quer dizer, ele quer modificar o julgado. Eu acho que nós não sei, é uma colocação que faço assim, os eminentes pares do relator também. Eu acho que não seria o caso de nós julgarmos os embargos agora, de uma forma definitiva. Não é? Nós suspenderíamos o julgamento, converteríamos o julgamento em diligência, determinaríamos as providências que Vossa Excelência está a indicar no seu voto, e concluídas essas diligências, o feito seria reincluído na ordem da pauta e nós concluiríamos o julgamento para reformarmos o acórdão ou mantermos o acórdão a depender da conclusão a que chegar a Corte de Justiça Eleitoral. É uma colocação, eu estou aqui a imaginar o artigo 933 do Código de Processo Civil. Ele diz exatamente isso, ele diz quando algum fato durante o julgamento, já iniciado o julgamento, que seja relevante para a conclusão do julgamento, esse julgamento será suspenso, convertido em diligência para exatamente apurar esse fato e, posteriormente, o julgamento ser concluído. É uma sugestão que coloco aqui apenas para reflexão dos senhores. Pois é, presidente. Inclusive, pensei a possibilidade até de anular o julgamento anteriormente. Por conta até da ofensa ao princípio devido processo legal, tendo em vista que a documentação dele, efetivamente montada, não foi apreciada pela Corte. Mas, como o senhor bem pôs, este julgamento ele está complementando o julgamento e apenas iniciado naquela oportunidade. Então, eu posso evoluir, inclusive, para suspender esse julgamento com base nessa nova documentação, apresentar novo parecer técnico
a corte possa complementar o julgamento desses embargos. Então, seria voto para suspender o julgamento e aguardando, então, o parecer técnico conclusivo. Novo parecer técnico conclusivo, com base já nessa nova documentação. Eu acho que nós estaríamos, desembargador, eu agradeço muito a compreensão de Vossa Excelência, nós estaríamos, assim, harmonizados com o princípio da economia processual, da efetividade do processo. Aproveitaríamos este processo, este julgamento, para concluirmos a decisão do órgão colegiado após o oferecimento do parecer técnico conclusivo dos serviços próprios do tribunal, né? Então, eu agradeço ao desembargador relator. O desembargador propõe a conversão do julgamento em diligência para que seja examinado o problema pelos serviços próprios do tribunal, retornando posteriormente o feito à pauta de julgamento para a conclusão da decisão. Discussão, senhores. De acordo. Estou de pleno acordo, presidente. Acho que não haveria condições de julgá-lo, e sim, no momento, suspendê-lo para depois enfrentá-lo após a conversão em diligência. Obrigado, desembargador. Já estou corrigindo o voto e a emenda. De acordo. Todos de acordo? De acordo. Podemos, então, proclamar aqui, unanimemente deliberou-se no sentido de converter o julgamento em diligência, com vistas ao desenvolvimento pelos serviços próprios do tribunal de um trabalho que possa esclarecer os fatos articulados na peça de interposição do recurso, retornando posteriormente o feito à pauta para a conclusão do julgamento respectivo. Mais ou menos assim a proclamação do resultado. Conversão do julgamento em diligência para o parecer definitivo dos serviços próprios do tribunal, retornando o feito à pauta de julgamento. De acordo, senhores? De acordo. De acordo, senhor presidente. Pois não, desembargador Washington Amorim. De acordo, senhor presidente. De acordo, obrigado. Então está proclamado o resultado. Com isso, nós exaurimos a pauta da manhã. Nós teremos sessão hoje às 17 horas e estaremos juntos mais uma vez. Reafirmo a minha alegria de poder revê-los. Gosto muito de estar ao lado dos senhores, aprendo muito com os senhores. Toda a sessão para mim é um ensinamento e eu franquei a palavra a quem desejar dizer alguma coisa, já que esta é uma sessão marcante nas nossas vidas, né? É a primeira sessão remota por videoconferência na história do Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco. E isso é realmente um momento marcante que eu gostaria muito de, se possível, ouvir a palavra dos senhores. Desembargador Carlos Moraes, vice-presidente, corregedor eleitoral. Eu quero, como já disse antes, externar congratulações ao esforço que a Secretaria de Tecnologia do Tribunal, a Diretoria Geral, enfim, a SEJU, Corregedoria, todos os órgãos que estão ajudando nesse momento difícil a realização dessa sessão por videoconferência. Realmente é um marco, pela primeira vez na história do Tribunal Regional Eleitoral, e com isso nós estamos, assim, desenvolvendo nossas atividades jurisdicionais, o que é importante para a sociedade, usando o meio de tecnologia que está ao nosso alcance. Creio que nós vamos sair dessa pandemia muito mais fortalecidos, no sentido de termos opções tecnológicas para, numa eventualidade, dispormos em auxílio às atividades jurisdicionais. Isso é muito importante,
até então, essas limitações do auxílio tecnológico eram feitas assim, internamente no tribunal, mas não de uma maneira como está sendo agora utilizada, inclusive com a videoconferência e sendo tudo colocado no YouTube para todos assistirem. De maneira que isso é um marco e graças, então, aos nossos esforços, os esforços dos servidores, e creio que depois desse período nós vamos pensar em até usar mais essa tecnologia, né, em favor da jurisdição. De maneira que fica esse registro, e foi bom estar com todos aqui em videoconferência, muito embora que o calor humano, a conversa no ouvido, a presencial é muito mais agradável, porque a gente está sentindo, a gente está se comunicando de perto, mas isso não é possível. De maneira que a gente fica assim privado desses contatos, do nosso bate-papo na sala anterior, que precede sempre aquela sessão de cada pauta designada. A gente tem sempre um bate-papo muito bom de integração entre nós, até no sentido de adotarmos decisões convergentes, quando é o caso, para o próprio funcionamento do TRE. De maneira que estou ansioso que isso termine para que a gente possa conviver novamente de forma física. Muito embora, ressalto, sem desprezar a tecnologia que está sendo muito útil para nós. Esse registro que eu deixo, né, e espero encontrá-los na parte da tarde novamente. Muito obrigado. Obrigado eu, desembargador. Alguém deseja falar mais? Um registro, uma pequena fala? Sim, presidente. Pois não. Desembargador Rui. Depois chegamos, procurador. Presidente, eu registro aqui não só um marco histórico, mas também talvez uma prática indefinitiva, né? Porque essa tecnologia foi por demais elogiada e aprovada por todos. Vejo advogados elogiando como o PJE, por exemplo, na Justiça Comum tem sido muito mais ágil, né? As decisões, a produtividade dos magistrados aumentou. Então, creio que a Justiça não será a mesma depois desse confinamento social. Muito obrigado, desembargador Rui. Muito obrigado pelo seu registro. Desembargador Washington, deseja falar? Desejo, presidente. Eu devo registrar, mais uma vez, consonância com tudo que foi dito, nessa equipe de excelência que é o funcional do TRE, sobretudo no momento de demonização do servidor público feito por grande parte da vida. Eles estão aí, seu presidente, nesse embargador, seu procurador, a demonstrar que são estrelas. Diamante não é à toa. E parabéns aí por todo o corpo funcional. Ao lado disso, eu vou aqui fazer, de igual modo, o registro da alegria e satisfação de ter o privilégio do convívio com Vossas Excelências e também nesta sessão histórica, que é a primeira sessão com conferência deste Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco. O que tem a dizer, senhor presidente? Muito obrigado, desembargador. Desembargador Edilson, uma palavra de registro. Senhor presidente, eu quero dizer, inicialmente, que o contato físico, sem dúvida, é muito mais agradável. Mas acho que todos nós estamos de parabéns, porque a justiça não está parando. Ela cumpre o ideal do isolamento social, que, pelo que vejo, ele vai, no mínimo,
a junho, e, ao mesmo tempo, usa da tecnologia que já acumulou para continuar a prestar o serviço. Eu acho que nós estamos de parabéns, né, nesse sentido. O tribunal, e foi muito oportuna a decisão de Vossa Excelência nesse sentido. E eu gostaria de parabenizar também a atuação dos servidores desta casa, né? E eu acho que nós temos que... A crise, ela traz, está trazendo malefícios, mas ela também ensina. E talvez um dos seus ensinamentos é o uso dessa tecnologia para a continuidade das atividades, que, como ressaltou o Carlos Moraes, melhores o contato pessoal e o calor da conversa dos amigos. Obrigado, desembargador. Desembargador José Alberto. Obrigado, senhor presidente. Ultrapassado esse primeiro momento de apreensão, né, da primeira sessão, eu acho que agora nós vamos ficar mais à vontade de usar essa ferramenta. E ligado ao PJE, é uma maravilha. Aqui, tá vendo? Nós conseguimos votar nossos processos, ao mesmo tempo já fazendo ajustes no voto, já disponibilizando em tempo real para todos os colegas. Isso realmente acho que não tem mais volta. E foi tudo um sucesso, graças ao empenho dessa equipe do TRE, realmente que é muito boa, maravilhosa. Então, todos de parabéns. Obrigado, desembargador. Desembargador Carlos Gil Filho. Senhor presidente, eu me associo às opiniões externadas e rogo a Deus que esse momento difícil passe sem maiores prejuízos à saúde de todos. Muito obrigado, desembargador. Doutor Wellington Saraiva, procurador regional eleitoral, com a palavra. Presidente, eu também subscrevo as palavras que foram proferidas aqui pelos ilustres juízes do tribunal e destaco a referência muito feliz do juiz Washington ao trabalho dos servidores públicos, nesse momento que nós temos visto, em que, mais uma vez, os servidores públicos são atacados de forma injusta, com palavras absolutamente inadequadas. Nós vemos que não só aqui no tribunal, no funcionamento do TRE e da Justiça Eleitoral em geral, mas no enfrentamento geral desta terrível pandemia que o planeta enfrenta, quem está na linha de frente são principalmente os servidores públicos da área de saúde, mas não só, servidores públicos da área de segurança, da área de limpeza urbana, da área de supervisão da saúde, como o caso da Anvisa, dos transportes. Então, isso não só no Brasil, mas no mundo inteiro. E no Brasil, no caso do SUS, por exemplo, nós vemos mais uma vez que é a rede pública de saúde, principalmente, que está amparando os brasileiros e brasileiras contaminados pelo novo coronavírus. Nós vemos situações de outros países que não têm um sistema de saúde pública tão abrangente, gratuito e universal como o Brasil, cujos habitantes estão enfrentando graves dificuldades. Então, no caso do SUS, por exemplo, penso que é um momento para nós refletirmos sobre a necessidade de se fortalecer esse sistema tão importante, criado pela Constituição de 1988, que é uma garantia civilizatória da sociedade brasileira. O SUS vem dando conta dessa pandemia com grande sacrifício, porque tem sido subfinanciado nas últimas décadas, na verdade, e mesmo assim é ele que está segurando, de alguma forma, a expansão da gravidade dos efeitos dessa pandemia. Então, parabenizo, como servidores públicos, parabenizo a equipe administrativa do tribunal sob o comando de Vossa Excelência, particularmente os servidores da área de informática e comunicações, que permitiram a infraestrutura para o funcionamento dessa sessão, e dou parabéns a todos os juízes e suas equipes pelo funcionamento muito fluido dessa sessão, com o julgamento pela primeira vez na história dos processos que estavam em pauta. O Ministério Público Federal, o Ministério Público Eleitoral e o Ministério Público Estadual também estão funcionando com as limitações inerentes ao momento. Nesse período, temos ajuizado diversas ações. Parabéns a todos e todas. Tenho 65 anos de idade. Tenho 36 anos no exercício da função judicante. Já ocupei alguns cargos
na mesa diretora do tribunal, fui corregedor-geral de justiça, fui presidente de tribunal, fui diretor de escola da magistratura, fui diretor de centro de estudos judiciários. Tenho uma certa experiência, conheci muita gente boa no Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco. Tive a aventura de presidir o tribunal com uma equipe maravilhosa. Mas aqui há que poder reconhecer que, diante de um problema que envolve a saúde das pessoas, a vida das pessoas, todos os dias nós assistimos nos programas televisivos notícias de morte, de doença e tudo mais. Nós encontramos no Tribunal Regional Eleitoral uma equipe de altíssimo gabarito intelectual e de competência para o trabalho, entendeu? Tem muitas pessoas que são muito preparadas, mas não se apresentam assim com tanta disposição efetivamente para o trabalho, que não é o caso do Tribunal Regional Eleitoral. Muito pelo contrário, quanto mais difícil o problema se apresenta, mais disposição esse pessoal mostra para o enfrentamento e a resolução dos problemas. Eu estou vivamente impressionado com a capacidade de trabalho. Eu vou correr o risco, viu, Cícero? Vou correr o risco de esquecer alguns nomes, mas o Orson, que é o nosso diretor-geral, uma figura extraordinária, inteligente, preparada, conhece bem o tribunal, enfrenta o problema de frente, enfrenta de frente. É uma ênfase que eu quero fazer para resolver os problemas. O Cícero, o George, o Rui, o Saulo, no setor de comunicação, que foi referido pelo Dr. Wellington, Antônio, da Secretaria de Gestão de Pessoas, Mariana Vargas, uma figura extraordinária que tem nos ajudado a vida toda no tribunal, com a sua inteligência, com a sua perspicácia, com a sua capacidade de execução de trabalho, né? O Robson Chusa, na área de segurança, Breno Russell, na área do desembargador Carlos Moraes, corregedoria do tribunal, a Bernadette, Roberta, Bruna, toda aquela equipe maravilhosa do Tribunal Regional Eleitoral tem mostrado, assim, um comprometimento, eu digo, falei antes e repito agora, um comprometimento ético com o cidadão pernambucano. Não é brincadeira. Durante os feriados todos, dias santos, todos eles estavam trabalhando com seus telefones ligados, com vistas a solucionar o problema de quem precisava. Quer dizer, isso é um comportamento digno de todos os elogios, e eu, na condição de presidente do Tribunal Regional Eleitoral, com muita honra, com muita alegria, faço esse registro de reconhecimento e de gratidão a todos os servidores do TRE de Pernambuco e a todos os desembargadores do Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco. Muito obrigado também ao Ministério Público, doutor Wellington Saraiva, que tem se destacado a cada sessão. Não há momento nem dia para o trabalho, ele está sempre disposto a fazer o seu papel, de forma que, na condição aqui de presidente, na condição de presidente, com toda a humildade, com toda a simplicidade, eu agradeço aos senhores desembargadores, ao doutor Rui, ao doutor Washington, ao doutor desembargador Carlos Moraes, vice-presidente, corregedor-geral. Senhor presidente, a propósito... Convivo, assim, de uma forma muito harmoniosa, o doutor Carlos Gil, o desembargador Alberto Freitas, o desembargador Edilson Nobre, uma figura fidalga como todos os outros. Eu tenho, assim, a grata felicidade, agradeço muito a Deus ter tido a oportunidade de poder chegar ao Tribunal Regional Eleitoral com esta composição, porque aprendo muito e a cada dia que passa me aproximo mais dos senhores, e os senhores podem contar comigo, com o meu trabalho, com o meu compromisso. A hora que os senhores desejarem, podem contar comigo como um amigo. Não é apenas um colega de profissão, não. É um amigo que está próximo, tem compromisso também com o serviço público, de forma que o que nós pudermos fazer para
aperfeiçoarmos o serviço eleitoral em bem do destinatário final do serviço eleitoral, que é o cidadão, que é o eleitor pernambucano, nós estaremos prontos para isso. Muito obrigado a todos. O desembargador Carlos Moraes quis fazer uma... Me desculpe, mas é porque eu também, quando me referi a todas as diretorias, secretarias, esqueci, às vezes isso ocorre, de também parabenizar o pessoal da vice-presidência, que tem me ajudado demais, minha assessoria da vice-presidência e ao tribunal também. Queria fazer esse registro. Muito oportuno, desembargador, muito oportuno. Então, senhores, podemos concluir essa sessão com alegria, com felicidade, com o sentimento do dever cumprido. Eu mesmo comecei a sessão meio assim, titubeante um pouco, é natural, apesar da minha idade avançada, mas isso é fruto dessa nova tecnologia que a gente deve aprender a conviver com ela, e quanto mais à vontade nós ficarmos, melhor. Mas foi tudo muito bem, tudo funcionou maravilhosamente bem, os processos foram julgados, apenas um foi convertido em diligência. Acho que a providência foi acertadíssima, adotada pelo eminente desembargador José Alberto, de forma que, agradecendo a todos, eu peço licença para declarar encerrada esta sessão. Muito obrigado.